a seguir, eu vou proceder aqui com a construção de mais alguns sólidos de revolução, tá? Vou fazer aqui esse anel, né? A gente pode chamar isso aqui de anel ou rosquinha, né? Se quiser chamar aí de rosquinha, mas o nome geométrico correto, acho que melhor se encaixaria aqui para representar esse modelo é o toroide, né? Toro ou toroide geométrico, né? O que significa o toroide? A gente vai revolver a nossa face plana em torno de um eixo que não é concêntrico com a face, tá? Não vai, o eixo de revolução estará centrado além da face, tá? Bom, melhor do que explicar é resolver, né? Acho que com o exemplo aqui eu vou me tornar mais clara, vou me fazer mais clara, né? Espera aí, só para eu utilizar as linhas geométricas, as linhas de construção. Então, vou começar a construir aqui o quê? A face que será revolucionada, tá? Vou começar aqui com um círculo. Então, nesse ponto aqui, que eu demarquei com as minhas guias, eu vou desenhar um círculo na vertical, tá? E aí, o que acontece, né? Com esse círculo, eu poderia girar ele em torno de um eixo que lhe é próprio, gerando a esfera, mas aqui o que eu vou fazer é criar um caminho de revolução que esteja centrada, né? Vou fazer para o lado de cá, olha, que vai estar centrado, né? O centro da revolução não vai coincidir com o centro da área que eu desenhei, tá? Vou imaginar aqui, olha, ele fazendo esse outro caminho aqui. Vou desenhar o caminho passando pelo centro da minha área, ok? Vocês lembram a diferença aí? Quando eu fui fazer a esfera, o caminho, a circunferência que gerava o caminho, ela estava centrada no centro da face, que seria empurrada, né? Que seria revolucionada. Agora não, eu centrei a minha circunferência em outro ponto. Então, olha o caminho e olha o movimento. Vou mostrar primeiro aqui o movimento com a rotação, tá? Então, como se eu fosse rotacionar a minha área aqui, olha, fazendo esse movimento aqui, tá? Esse movimento de rotação no espaço é que vai gerar o nosso toroide, ou a rosquinha. Só que aí não é com a rotação, e sim com o Follow Me, a ferramenta Siga-me. Como é que funciona mesmo? Escolhe o caminho, aperta o botão e escolhe a face, tá? E temos aí mais uma rosquinha. Se quiser olhar ela por dentro, né, para ver se ficou algum resíduo, ficou a linha lá, né? Espera aí. Vou fazer um outro caminho aqui, porque a gente sabe que não interessa fazer um caminho que não vai interceptar com a área. A gente sabe que quando a gente desenha essa circunferência aqui, ela só serve mesmo, né? Ela é utilizada para informar ao programa qual é o eixo de rotação, ou seja, vai ser perpendicular ao plano formado pela área aqui do círculo, que deu origem a esse caminho, e o centro. Então, eu só preciso do eixo e centro. Tá? Então, eu vou refazer aqui para não ficar com aquele resíduo. Escolhi o meu caminho, botão, siga-me, área. Tá? Então, o resultado é o mesmo touro que eu tinha anteriormente, só que agora não tem aquele resíduo lá dentro, aquela linha lá dentro. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Quando eu fiz o primeiro caminho, né, passando... Opa, aí já perdi ele, né?
passando, interceptando a minha área, foi bom, né? Foi bom para eu mostrar para vocês o movimento, que o movimento é esse aqui, né? Ela gira ali, né? Como se estivesse passando por dentro desse arco aqui, esse arco exterior. Mas não é necessário, ok? Não é necessário que o seu caminho intercepte a área. Tá? Dessa forma, você vai ter menos a chance de criar resíduo dentro dela. Tá bem? Tudo aqui com o raio-x ligado. Deixa eu desligar ele aqui. Ok? A nossa rosquinha, ou toroide, né? Ou anel, se você imaginar, isso pode chamar isso aqui de anel. Esse outro aqui, olha, é um anel de seção retangular. Seção retangular. Ele pode ser obtido por uma simples extrusão, né? Você cria aqui duas circunferências, elimina o círculo interno e empurra para o alto, né? Então, você consegue, assim, criar um anel de seção retangular com a operação de empurrar, puxar. Mas, né, como o objetivo aqui é mostrar a outra ferramenta, que é o Follow Me, tá? Deixa eu aproveitar aqui esse lugar que eu já demarquei, né? Eu vou desenhar aqui o quê? Um retângulo. Um retângulo que vai ser rotacionado, ó. Se eu quisesse mostrar o movimento é esse aqui, ó. Né? De rotação aqui, ó. Esse é o movimento de rotação. Mas a operação que vai construir o sólido não é com a rotação, com o Follow Me, o siga-me. Né? Seleciono um caminho, de novo, não preciso ir até lá, não preciso que essa circunferência intercepte a minha área, né? De forma que não gere resíduo. Eu escolho o caminho, operação, área, e ele constrói para a gente o anel de seção retangular, né? E aí, olha, vou aproveitar aqui os nossos modelos criados para também mostrar uma outra ferramenta, né? Uma outra ferramenta que é o plano de seção. Que é encontrado aqui, ó, no menu superior, ferramenta, e aqui embaixo, plano de seção. Olha o que aparece para a gente. Aparece um plano, né, meio que transparente aqui, ó, perto do meu cursor. Um plano, nesse momento, ele está azul. Quer dizer que ele vai cortar a sua peça nessa direção horizontal, cuja normal é o eixo azul. Se você... Peraí, antes disso, deixa eu desenhar um bloquinho auxiliar aqui, que vai ter as faces, as três faces, né? As faces coordenadas aqui nas três direções. E aí eu vou repetir a operação, menu superior, ferramentas, plano de seção, né? Se você passar aqui perto de uma seção, de uma face cuja normal é azul, ele fica azul, aquela velha inferência, né, do SketchUp. Se eu passo perto de uma face cuja normal é o eixo vermelho, é paralelo ao eixo vermelho, ela fica vermelha e verde, né? E aí você escolhe um ponto para centrar esse plano de seção e pode percorrer, olha, com a ferramenta de mover, você pega o plano de seção e você consegue mover varrendo, né? Varrendo a sua peça interiormente, tá? Então, com isso, a gente consegue ver aquilo que eu tô... Vou olhar aqui numa vista agora, numa vista ortogonal. Deixa eu ver aqui, frontal aqui. Exibição padrão frontal, tá? E vou continuar mostrando aqui, ó, em corte. Entendem? Em corte, eu consigo observar que naquele anel,
naquele anel a seção plana, tá? A seção que dá origem ao anel. Corte de seção aqui é retangular. Se eu passar ele mais perto aqui do outro objeto, com mover, tá? Com mover você consegue varrer as peças. Vou pegar nessas duas aqui, ó. Olhar de frente. Vou dar um zoom. Colocar em projeção paralela, que aí fica reto mesmo, né? Olha, para o toroide aqui a seção transversal em corte é um círculo, enquanto que para esse outro anel a seção transversal é retangular, tá? Esse plano de seção, como eu estou mostrando aqui, com mover você pode andar para frente ou para trás até o ponto desejado, ok? E tem uma outra característica aqui que você pode extrair, tá? Extrair a seção. Clicando aqui com o botão da direita, você pode criar um grupo a partir do corte. Essas mensagens que aparecem aqui é porque, como eu fico enquanto eu estou utilizando o Sketch, eu também estou utilizando a captura de tela, ele fica mais lento e não consegue gravar, fazer aquele recurso de autogravação, tá, gente? Não tem nada a ver com o programa em si, é por estar utilizando muito da memória aqui do meu computador. Mas vamos lá, com o botão da direita, criar grupo a partir do corte, tá? Vou mover aqui. Olha o que ele criou para a gente, ó. Tá vendo aqui que eu estou empurrando aqui? Vou colar em um lugar qualquer, colocar ele lá atrás, e vou dispensar esse corte agora. Ó, vou deletar o corte. Olha o que eu tenho aqui. Um grupo, tá? Um grupo em que dentro do grupo eu tenho as formas geométricas que eu obtive com aquele plano de seção. Ok? Muito bem. Então, já aprendemos a fazer o toroide, o anel com uma seção. E aqui, só para brincar, né? Deixa eu voltar aqui. Eu poderia fazer com a seção que eu quisesse, né? Com a seção que eu quisesse. Formato qualquer, igual no exercício anterior, na videoaula anterior, posso brincar aqui, né? Posso usar, inclusive, a curva. Ó, vou usar uma curva aqui, um arco, tá? Para dar uma outra forma aqui a minha seção transversal, fazer ainda mais um detalhezinho aqui. E aí você vai obter a seção, com a seção desenhada, um outro tipo de anel. Esse aqui, ó, com esse exemplo, já não daria para eu fazer por extrusão, né, gente? Só consigo fazer pela revolução. Né? E aí você fica com esse anel cheio de detalhes. Inclusive, no interior dele, acho que, peraí. Opa, peraí. Essa face aqui interior, olha, é uma face curva, tá? Ficou curvo aqui dentro, porque tinha um arco. Ah, então o caminho de ida é esse. O caminho de volta, se você quiser, tá? Tô falando do caminho de ida, você desenha a seção e constrói o seu anel. Caminho de volta. Dado um anel, será que eu tenho como descobrir qual é a seção transversal? Né? Então, você vem aqui, ferramentas, plano de seção. Espera aí que ele tem que ser o quê? Na direção verde ou vermelha, para encontrar, né? Vou centrar ele aqui nesse ponto. E lá eu tenho de volta o plano de seção, a seção que eu tinha desenhado a priori, né? Se eu quiser recuperar o desenho dela, clica aqui com o botão da direita, cria um grupo a partir do corte, tá? Vou tirar aqui o plano de seção, ó, ele ficou aqui, ó. Vou clicar aqui nele, ó, o grupo, olha o grupo, tá? Vou tirar ele de cima da peça, vou trazer ele para uma outra região, né?
Se quiser editar ele, você entra aqui dentro do grupo, né? Ah, Flávia, mas ficou só o contorno, cadê a área? É só você fechar, olha. Fecha ela aqui, que aí você recria a área, tá? Essa foi a área utilizada. Aliás, não foi essa, na verdade, foi a outra, né? Eu desenhei essa aqui, mas é assimétrica. Essa aqui é assimétrica. Então, entra aqui. Não, peraí, que eu tô fora do grupo. Deixa eu desassociar, né? Desassocia, desassociar, quebra esse grupo e fecha. Pode fechar com qualquer aresta aqui, ó, no interior, depois você apaga essa aresta e tem a sua área, ok? Então, vamos lá, esse exercício foi o de criar anéis, né? Pode ser o toroide, o touro, né? Se a sua seção transversal for circular, pode ser uma seção transversal retangular, na verdade, pode ser a seção transversal que lhe convier, ok? Vamos avançar mais um pouquinho, né? Porque essa mesma ferramenta que permitiu que criássemos sólidos de revolução, ela pode ser utilizada, tá? Com bastante utilidade, né? Ela pode ser, desculpa, estou confusa, que ela pode ser ainda útil para construir outros objetos que não sejam exatamente sólidos de revolução. O que eu quero mostrar agora, nesses exemplos, é que a ferramenta Siga-me, ela serve também para gerar detalhes no seu modelo que não necessariamente são detalhes de revolução. Você pode criar uma seção e empurrá-la num outro caminho, que não seja um arco de circunferência, tá? Por exemplo, aqui eu tenho esses blocos com esses degraus aqui, né? Com degraus, e é uma superfície de revolução? É um sólido de revolução? Não, não é um sólido de revolução, mas ele foi criado com a ferramenta Siga-me também. Eu vou refazer o procedimento aqui, tá? Então, vou criar o bloco, a mesma altura que eu tinha antes, e vou criar o detalhe, né? Então, próximo aqui de uma aresta, eu vou construir um detalhe, né? Que seria o quê? Um retângulo na vertical, tá? Verde, isso, tá? Então, vou construir um retângulo aqui na vertical. Ai, tá ruim porque ele não está conseguindo inferir a altura. Espera aí. Fazer aqui do lado de fora. Tá? Vai ser mais fácil. Eu fazer aqui do lado de fora, ó, um retângulozinho na vertical, né? Do tamanho que eu quero que seja a seção ali do meu degrau, e vou copiar para lá, olha. Vou copiar ele aqui. Tá? Foi mais simples assim. Agora eu não preciso mais disso. Vou apagar. Então, eu quero que esse retângulo gere esse degrau no entorno da minha peça, tá? Então, eu vou mostrar aqui só a ferramenta Siga-me empurrando o degrau, né? Espera aí que eu vou fazer de novo, vou fazer de uma maneira mais lenta, sem ter ninguém selecionado antes. Não vou selecionar o caminho, vou só selecionar a ferramenta, chegar pertinho da área aqui, ó, olha o zoom aqui. Cheguei pertinho da área e vou empurrando, olha, eu tô fazendo na mão, com o mouse, tá? Só para mostrar para vocês o movimento, tá? Quando ela chegar aqui, ó, numa quina, eu consigo mudar a direção. Tô fazendo isso com a mão, olha. Olha. Deixa eu afastar aqui um pouquinho, peraí. O zoom ficou muito perto. Olha, comecei aqui na face, peraí que eu vou empurrar ela pelo outro lado, senão ele estava criando ela furada. Peraí, deixa eu ver se melhora. Não é o Siga-me, não é o Siga-me, é o Follow-me. Melhor, não é o empurrar, é o Siga-me, Follow-me, né?
Então, ó, tô andando aqui na direção do vermelho, cheguei nessa quina aqui, posso dar a volta lá para trás, posso subir, posso vir aqui. Então, com o mouse, tá? Eu consigo ir mudando de direção no caminho, ó. Caminho que eu quiser, tá? Chegar lá, eu vou descer, hein? Vou falar antes de fazer, senão você fica achando que eu não tenho controle. Eu tenho controle, é o controle que eu quiser. Quando chegar lá, eu vou descer. Chegar aqui, eu vou descer, ó. Ó. Aqui ele encontrou com o que ele tinha antes e vai bugar ali, porque vai ficar confuso, né? Se sobe, se desce ou se continua. Opa, aqui, ó. Ai, aqui é mais difícil. Quando ele encontra o caminho que ele tinha antes, ele fica muito confuso. Aqui, ó, fechei, né? Então, o caminho que eu escolho para fazer não precisa ser um caminho de revolução, né? Flávia, mas aquele degrau lá, vou refazer aqui, dando a volta em torno da minha peça, tá? Posso vir aqui. Tá vendo? Ao contrário do anterior, não selecionei o caminho a priori, né? Com antecedência. Tô empurrando com o mouse. Eu posso vir aqui, antes eu subi, não foi? Antes eu subi. Agora, em vez de eu subir, eu vou dar a volta aqui, ó. Dei a volta, vou orbitar. Ó, vou continuar orbitando para dar a volta. E para dar a volta até chegar lá no final e acabei. Ok? Posso fazer o caminho que eu desejar. Basta ir seguindo o caminho. Por isso que a ferramenta chama Siga-me. Muito intuitivo esse nome para a ferramenta. E não precisa ser um arco, uma circunferência, não precisa necessariamente criar sólidos de revolução. Então, a mesma ferramenta cria sólidos de revolução, mas cria quaisquer outros detalhes a partir desse movimento de empurrar através de um outro caminho. Se você tiver dificuldade em controlar o mouse, uma saída, e que eu acho bastante interessante, eu prefiro, para falar a verdade, é voltar naquele procedimento de escolher o caminho com antecedência, né? Então, eu não vou percorrer essas arestas aqui como caminho, então eu posso, com antecedência, deixá-las selecionadas. Estou selecionando o caminho aqui. Se o caminho estiver selecionado, ele vai fazer numa tacada só, né? Basta agora eu escolher qual é a seção. Então, numa tacada só, ele criou o degrau para a gente, tá? Mais rápido. E outra questão, vou dar um Ctrl Z aqui. Eu deixei selecionado as bordas, as arestas aqui da minha base da figura. Mas se eu tiver um outro caminho paralelo àquele, né? Por exemplo, aqui em cima, eu vou criar um caminho paralelo ao caminho que eu tinha antes, tá? E ele vai proceder da mesma forma. Vai empurrar, não precisa que o caminho intercepte a figura não, ok? Tá bem? E esse caminho, ainda se eu quiser ser um pouco mais rápida, eu posso criar esse caminho com 2 cliques aqui em cima, né? Que aí ele pega as 4 bordas e lá vamos nós, tá? Mais uma vez. Ok? Aqui só para mostrar para vocês que não precisa ser um caminho retangular. Pode ser, pode ter mais detalhes. Então, eu fiz esse outro modelo aqui, em que ele tem mais quinas, né? Só para dificultar aqui. Se eu fosse fazer na mão, vou tentar fazer na mão, tá? Vou tentar fazer na mão, eu acho que vai ser um pouco mais difícil. Quanto mais quinas, mais difícil será para você ter controle, né? Empurrando com o mouse. Mas eu vou tentar aqui uma primeira vez, só para mostrar. Tá? Vou fazer o detalhe. Essa área aqui será o meu detalhe, que vai criar aquele degrau, tá? Se eu quiser fazer isso na mão,
sem ter nada selecionado, eu vou só escolher a operação siga-me. E eu vou empurrar. Pego aqui na área e começo a empurrar. Quando chegar nessa quina aqui, tem que orbitar para olhar para o lado, tem que orbitar para olhar para o lado, tá? Eu tô indo bem, gente, mas assim, eu tenho prática, né? Eu não sei até onde vocês teriam a mesma facilidade, ó. Tô quase terminando. Cheguei lá, ok? Feito, tá? Tentem fazer com o mouse. É bom ter controle. O controle a gente consegue com treino. Agora, se você deseja ser mais rápido, olha aqui, ó. 2 cliques aqui em cima. Vai selecionar esse caminho de polilinhas, né? Operação sigma, escolhe a área e ele faz automaticamente, tá? Criou lá o degrau que eu queria. Cuidado só, gente, que ele cria resíduo aqui embaixo também, olha. Tá? Essas linhas aqui, por quê? Eu já nem sei por que cria elas, mas é resíduo no seu modelo. Não deixa de ser resíduo. Isso aqui, olha, uma vez que quando você apaga essas linhas, não destrói o seu modelo, significa que elas são desnecessárias. E tudo aquilo que é desnecessário é um resíduo do nosso modelo. Um defeito, não deixa de ser um defeito. Entenderam, gente? Então, qualquer que seja o caminho do seu objeto, ó, vou fazer um outro aqui. Vai ter um dente ali, só para finalizar. Agora, cuidado, tá? O caminho, às vezes, pode gerar uma forma que é infactível para o seu detalhe. Às vezes, você pode se surpreender aí que você está tentando fazer uma coisa que, sinceramente, não é possível. Vai ficar infactível, tá? Então, cuidado. O meu não consegui, deu erro. Olha bem, vê se esse caminho com essa seção é possível de acontecer. Então, vamos lá mais uma vez aqui. Só para ele fazer essa volta aqui. 2 cliques aqui em cima, selecionou o caminho, botão, selecionou a área. E olha lá embaixo, deu tudo certo. E essa seção, esse detalhe, tem que ser sempre retangular? Não, você pode também dar a forma que você deseja aqui, ó. Fazer um arco aqui. A forma que você desejar aqui, olha, a sua seção agora tem uma outra forma. Escolhe o caminho, tá? Escolhe o caminho, ferramenta, área, escolhe a área, olha lá. Vamos ver se ele conseguiu fazer bem aqui. Tudo, fez tudo bem, tá? Criou resíduo aqui embaixo, tá, gente? Teria que apagar. Não vou apagar não para encerrarmos essa aula. Antes disso, quero mostrar só mais uma possibilidade, tá? Deixei um outro modelo criado aqui, para mostrar que esse movimento de empurrar uma seção num caminho de polilinhas também pode ser utilizado para esculpir, no sentido de retirar material da sua peça. Tá? Então, aqui, ó, deixei pronta aqui uma coluna. Vou fazer uma parecida aqui do lado. Imagina que eu tinha essa coluna aqui, e aí eu preciso... vou fazer um outro desenho, mas agora eu vou esculpir ela por dentro, tá? Deixa eu fazer devagarzinho aqui. Vou utilizar a própria face do meu desenho para criar a seção, ó. Vou criar um dente aqui nela, ó. Então, olha o que eu estou fazendo. Ao contrário, antes era assim, né? Peraí. Só para vocês verem a diferença.
posso no mesmo modelo fazer as duas coisas. Espera aí. Posso criar material e esculpir tirando material, tá? Aqui, ó. Antes a gente estava fazendo isso aqui, para fora. Estava pegando uma área e colocando para fora do meu contorno, do meu objeto, né? A gente estava fazendo isso aqui antes, ó. Adicionando material. Tá? Adicionando material. Agora eu vou fazer o contrário. Se eu desenho, se a minha área faz parte do meu objeto, ó, tá desenhada para dentro aqui da face do próprio objeto, olha o resultado aqui, ó. Vou escolher o caminho, operação e pá, olha lá, eu esculpi. Estou retirando material, também serve para retirar material. Igual a empurrar, puxar. Por que tinha o nome? Empurrar, puxar. Porque a hora você está criando material, a hora você está criando furos. Então, aqui também, de maneira análoga, eu consigo criar o degrau, criar detalhes ou esculpir a minha peça. E aí você usa a sua imaginação para criar, né, contornos aqui, ó. Vou criar agora fazendo um arco aqui para dentro. Posso criar o contorno que eu quiser. E aqui, vou fazer o contrário. Vou fazer um triângulo no outro sentido aqui, ó. Não sei se eu desenhei na área certo ou não. Mas espera aí, vamos fazer aqui com o arco primeiro. Caminho, seção. Esse aqui não vai ficar legal, não tá certo isso. Né? Eu vi que ele não tá bem desenhado, peraí. Deixa esse para lá. Vamos fazer esse aqui primeiro, caminho e seção. Né? Tem horas que nem eu sei o que eu quero fazer para mostrar, mas espera aí. Aí eu teria que fazer o contrário, né? A área teria que ser essa aqui, ó. Se eu quisesse fazer aquilo ali que eu tentei fazer, isso aqui que seria a área uma, e essa aqui seria... Deixa eu fechá-la aqui. Aí sim vai dar certo, né? Como se eu quisesse fazer... O resultado vai ser essa quina aqui, né? Então, para finalizar aqui, ó. Gente, estou usando a minha criatividade aqui, estou criando ao vivo para vocês. Eu quero que vocês façam a mesma coisa aí, ó. Exercício de imaginação. E olha o conjunto de coisas que a gente consegue criar com a ferramenta Sigma. Ok? Era isso, né? Para a aula de hoje, espero que tenha sido útil. Dúvidas serão resolvidas aí nos nossos encontros síncronos, tá? Um abraço, aguardo vocês e até a próxima.